Ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a microbiota comensal e patogênica dos seres humanos. A gente já começou a falar um pouquinho sobre isso na última aula, mas vou fazer o roteiro todo direcionado para facilitar. Bom, então vamos lá, qual que é o papel, né, da microbiota humana normal? A gente chama de microbiota humana o conjunto de micro-organismos de determinado local. No nosso caso, né, a microbiota humana são os micro-organismos que fazem parte do nosso corpo e que são de fundamental importância. Bom, o papel dessa microbiota é basicamente ajudar no metabolismo de produtos alimentares. São vários produtos que a gente não consegue quebrar e digerir, os micro-organismos fazem esse papel. Celulose é um exemplo, né? Então, os vegetais que a gente consome, a gente não consegue sozinho fazer a digestão deles e os micro-organismos da microbiota são fundamentais. Proteção contra a invasão de patógenos. Como é que funciona isso? Se eu tenho um ambiente equilibrado com a microbiota natural, dificilmente um patógeno vai conseguir se estabelecer, né? É uma questão de competição por espaço, por ambiente. Então, a presença da microbiota é fundamental nessa proteção. Outra coisa fundamental é a estimulação antigênica. Os micro-organismos são os primeiros a se estabelecer e estimular uma resposta de memória, né? Então, a resposta imune ela começa a ser ativada lá desde o nascimento, onde a microbiota começa a ser formada, e aí a gente vai tendo esse estímulo ao longo do tempo, reforçando e aumentando a capacidade da resposta imune. Produção de vitaminas, alguns fatores de crescimento, vários micro-organismos participam desse processo. Por exemplo, vitaminas do complexo B. Vários micro-organismos são relacionados pela conversão de metabólitos primários em vitaminas, que são essenciais. Inclusive, um exemplo, se eu tenho um indivíduo que está hospitalizado sobre o uso amplo de antibacterianos, a gente tem uma mudança na microbiota normal. Então, é super importante fazer a suplementação com vitamina D. Por quê? Parte desses micro-organismos que foram eliminados durante o uso medicamentoso de antibacteriano deixam de produzir vitaminas do complexo B, então essa reposição ela tem que ser feita, ok? Bom, a microbiota normal, ela tem, na verdade, algumas diferenças. Então, a gente tem mecanismos iniciais de adesão, colonização e formação da microbiota normal, que pode ser uma microbiota residente. O residente é aquele dono da casa, então é uma microbiota que vive naquele espaço, né? Cada local do nosso corpo tem receptores específicos, onde essa microbiota vai se aderindo ao longo do tempo e isso vai formando aquele exército de proteção. Além dessa microbiota residente, a gente tem a microbiota transitória também, né? Que são aqueles micro-organismos que flutuam, que são ocasionais e que têm a ver, por exemplo, com o contato que eu tenho com o meio externo. Então, tem a formação de microbiota transitória, que é muito menos ligada à parte da estrutura do corpo do que a microbiota residente, ok? Bom, processos de aderência ou adesão, colonização podem gerar infecção, apesar de serem coisas diferentes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aqui um exemplo, né, só para ilustrar, na verdade, o que a gente tem de microbiota nas principais regiões do corpo. Então, a gente tem a região de pele muito colonizada, a região das mucosas, o trato respiratório superior e inferior, cavidade oral, a parte interna dos pulmões é estéril, né? E a parte da mucosa do trato gastrointestinal, começando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, uretra, todas essas partes são normalmente partes colonizadas. Se a gente for pensar, por exemplo, nessa colonização, a gente vai ver que tem algumas variações. Por exemplo, a microbiota do estômago, né? O estômago é um lugar que tem muita acidez. Então, vão crescer e vão conseguir se estabelecer nessa microbiota somente micro-organismos que têm condição de suportar a acidez, né? Isso é uma coisa importante, assim, da gente imaginar que a gente tem limitações em algumas regiões do corpo que faz com que a gente tenha uma maior ou uma menor população. O intestino grosso, por exemplo,
ele é um lugar super colonizado, né? Logicamente, porque as condições são condições super adequadas. Muito alimento, condições de temperatura, de aeração, ou não, né? Dependendo daquela exigência de cada grupo de micro-organismos, a gente vai ter uma variação também. A microbiota da cavidade oral, por exemplo, né? A cavidade oral é o lugar onde a gente recebe o alimento, a gente começa no início do processo de digestão, então, ocasionalmente, a gente vai ter uma maior ou menor quantidade de micro-organismos de acordo com as próprias condições. Então, a gente tem muitas áreas colonizadas do corpo, mas tem áreas estéreis também, né? Tem regiões onde a gente não tem micro-organismos. Bom, se a gente destrinchar um pouquinho aqui a região do trato intestinal, a gente vai ver que a gente tem uma densidade, então aqui está mostrando a questão da densidade no esôfago e estômago, uma densidade muito baixa, por causa das limitações, principalmente de acidez. A partir do intestino delgado, a gente vai tendo um aumento dessa população até chegar a uma densidade grande, que é no intestino grosso. Então, no intestino grosso, estima-se que a gente tenha cerca de 10 elevado a 11 micro-organismos por grama de fezes. Então, é muito micro-organismo, né? E aqui também a variedade dos micro-organismos. Enquanto o esôfago e o estômago, de forma geral, né, assim, a gente tem uma população quase que restrita aos lactobacilos, que são acidúricos, né, resistem à acidez, a gente vai ter uma população muito maior e muito mais diversa no intestino grosso, ok?